Quando me atendeste o telefone no outro dia, eu perguntei-te se estavas a dormir por causa da voz e respondeste que ainda não tinhas falado com ninguém. Estamos prestes a celebrar o Dia da Voz, a 16 de Abril, e perguntava-te precisamente isso, que cuidados é que devemos ter com a nossa voz? Olha, não falar muito alto, não beber bebidas alcoólicas muito frias ou bebidas muito frias. Temos que ter algum cuidado com a forma como falamos, no meu caso, como canto também. E sim, acordar mais cedo quando temos que cantar a seguir ou falar com alguém, porque senão a voz não vai funcionar ou o corpo também não vai funcionar, porque a voz é muito o corpo, é muito a utilização do corpo e não só das nossas cordas vocais. Trabalhas diariamente com a voz, mas a verdade é que é um instrumento que todos nós usamos. Sim. Há alguma maneira, ou como é que é possível de descobrir assim um bom cantor? Há alguma maneira disso se fazer? Cantando, experimentando. Eu acho que, eu costumo dizer que toda a gente canta, nem que seja no chuveiro, toda a gente canta. E não tem que haver tabu se cantamos bem ou se cantamos mal. Cada um tem a sua própria voz e saberá utilizá-la da melhor forma. Mas sim, todos nós utilizamos a nossa voz e todos nós devíamos saber como utilizar a voz de forma saudável. Principalmente pessoas que trabalhem com ela diariamente, que sejam comunicadoras, que sejam professores. Costumo dizer que os professores deviam todos ter um coro na escola e todos ter técnica vocal até muito tarde para evitar problemas. Há alguma coisa que possamos fazer, por exemplo, todos os dias quando acordamos? Fazer alguns aquecimentos naturais, aquecer o corpo, espreguiçar-nos, aprender a utilizar a respiração diafragmática, porque é importante mesmo que não seja para cantar, perceber que quando esforçamos alguma coisa não está bem ou quando estamos constantemente roucos porque temos uma exposição e de repente falamos demasiado e ficamos roucos, qualquer coisa não está bem. Por exemplo, no caso da rouquidão, muitas vezes até pode ser a ansiedade. Pode. A perda de voz pode estar associado à ansiedade, ao nervosismo, sim, porque bloqueia, os nossos músculos bloqueiam e a nossa voz pode bloquear também. Falando um bocadinho de ti, tu começaste na Academia de Música Valentim Moreira de Sá, sim, atualmente no Conservatório de Guimarães. Dares aulas agora no Conservatório é especial? É, claro, é voltar às raízes. Eu fui aluna desde os 6 até ao 12º, apesar de não ter feito o ensino articulado, não ter feito o ensino especializado no meu secundário, eu estive noutra área, estive em ciências, mas depois a decisão de ir para a música acabou por acontecer e quando regressei dos estudos, estive fora, foi muito especial voltar às raízes, sim. Tu tinhas 6 anos quando entraste? Sim. Porquê é que entraste? A minha mãe. Alguém lhe disse que era muito bom para os filhos irem para a música e a minha mãe disse, então vamos pô-los na música, e começaram os meus irmãos e só depois, eu sou a mais nova, entrei depois. Ou seja, foi aí que descobriste o bichinho da música? Sim, sempre a cantar, mas eu acho que sempre fui um bocado artista desde pequenina. Descobrimos lá um vídeo, algures. Cantavas? Cantava com 2 anos. Fazias as festas de Natal em casa? Sim, era a menina da família. Depois tu estudaste na Escola Superior de Música de Lisboa. Sim. E também na Hungria, não me vou atrever a dizer o nome da no cidade, nem da escola. No Instituto Kodai, sim. Porquê esse caminho? Eu na altura queria a área da formação musical, porque era a área que eu mais me sentia confortável, e a área do coro, porque era as disciplinas que eu me sentia peixinho dentro d'água, portanto cantar para mim era especial, era onde eu me sentia mesmo na minha praia. E decidi fazer o concurso a 3 escolas, Aveiro, Castelo Branco e Lisboa, apesar de o percurso natural dizer-me para ir para Lisboa, e tive a sorte de conseguir entrar, de ser uma das selecionadas para frequentar, e depois lá tudo se desenrolou. Estando na capital também temos outras propostas, a escola tinha um bom relacionamento com a Hungria, conseguimos ir de Erasmus, depois consegui uma bolsa para voltar lá quando concluí os meus estudos para trabalhar canto, e foi muito especial. Portanto, o percurso foi todo muito natural, claro, com muito trabalho, mas sempre muito orgânico, a partir do momento em que entrei na Universidade de Lisboa. É muito diferente o ensino na Hungria e o ensino em Portugal? Muito.
usam sistemas diferentes. No caso específico do que eu fui estudar, era uma pedagogia ativa de ensino desde o kindergarten, da creche, do infantário, da creche, até ao 12º. Eles usam um sistema diferente de ensino, uma abordagem diferente também, portanto há ferramentas que são muito mais orgânicas que nós podemos catapultar para aqui, mas cada vez mais se vê pessoas aqui a trabalhar com aquele método e foi uma forma de complementar aquilo que aprendemos. Como é que, presumo, porque é uma área muito prática, tiveste de fazer provas para entrar na universidade? Sim. São muito complicadas? Quais é que são? Então, especificamente na escola superior temos as provas específicas. Todas as escolas ou todos os cursos da área da música em escolas superiores de música, ou seja, cursos especializados, têm provas de acesso, têm provas específicas para determinada área, com provas relacionadas com a área, não é? Se for um clarinetista vai ter a prova de clarinete, depois tem umas provas teóricas. No meu caso, nós tínhamos as provas de formação musical, que consistiam numa prova escrita, numa prova oral, ou seja, uma prova de leitura, entoação de uma canção, tínhamos prática ao teclado, tivemos que dirigir um coro também, ou seja, tínhamos uma série de provas que davam uma seleção e essa era a que dava mais valor, porque era a prova específica do curso. E depois tivemos as provas teóricas, que eram de história e de análise. E na Hungria, como já disseste, foi uma vertente mais educacional, digamos assim. E prática também, porque é muito prático o curso. Não foi apenas focado em crianças, mas já sabias que gostavas dessa parte da educação ou acabaste por descobrir? Eu acho que se vai descobrindo, mas eu sempre gostei da área e lá está, é tudo muito orgânico. Eu acho que quando nós não nos sentimos bem numa determinada função, não dá, desta área não dá, porque nós lidamos com pessoas e se nós não estamos organicamente bem com elas, não vai resultar. Eu tive a experiência tive a oportunidade de poder trabalhar com lares, por exemplo, e achei que não tinha a competência suficiente para trabalhar com aquele público, porque é um público muito específico, muito delicado e que tem que se ter formação específica para aquela área. E eu com os pequeninos já tenho uma orgânica diferente, com os adolescentes tenho outra orgânica e temos que nos adaptar às diferentes situações. E agora, além de professora no conservatório, trabalhas vou tentar não me esquecer de nada, com a outra voz, com o Coro Encanto, fazes parte dos projetos Bijaz e os Acorda Ensemble, Tetracorda Ensemble. Foi premiado, pessoal. Não sei se me falta alguma coisa, mas quem é a Marisa? A Marisa atualmente está assim virada para várias vertentes, mas tudo na área do trabalho com pessoas. Eu estou também no Círculo de Arte e Recreio, eu sou atualmente a professora de canto no Círculo de Arte e Recreio e tenho agora um novo projeto lá, que é o Ensemble Vocal Feminino. Estou aqui no Conservatório como professora de coro e formação musical e também desenvolvo outro tipo de projetos muito ligados à criação, com os miúdos. Estou a coordenar, juntamente com outra colega, o projeto Cantânia também. Estou responsável pela gestão do primeiro ciclo do projeto, que também é relacionado com crianças, com a voz, com o cantar, com o envolvimento em espetáculo. E pronto, e depois tenho os mais específicos, que são a outra voz, em que sou ensaiadora da outra voz. O Coro Encanto, que fui eu que criei de raiz com um estímulo do conservatório, que agora são 40 elementos, sou mestrina. E pronto, e o Tetracorda Ensemble, que é o projeto como cantora assim mais, com mais nome ou com mais relevância na minha vida, sim. E acreditas que a teoria é tão importante como a prática e que faz falta? Eu acho que andam as duas de braço dado. Tem que andar as duas de braço dado. Acho que as bases são essenciais e sem uma coisa não há outra, ou seja, a teoria é muito boa, mas se não houver a prática de saber, ou seja, eu gosto muito de ser professora e adoro ser professora, mas eu sinto que sou a melhor professora se tiver a minha parte artística. Não sei se me fiz explicar. Ou seja,
Eu sinto que tenho que estar ativa como cantora, como professora, como mestrina, para poder incentivar os meus alunos a também querer crescer, ou seja, eles têm que me ver em real time, não é? Em tempo real, em ação, para perceberem aquilo que eu estou a ensinar, porque senão, porque é que eu estou a ensinar? O ABC da música? Não sei. Isto faz-te chegar a algum lado. Sim. E com tanta coisa, como é que é o teu dia-a-dia? É Nunca um é bocadinho, igual, presumo. não há rotina, é um bocadinho frenético, não é? Quem está nesta área, e não sou só eu, tenho uma vida um bocadinho frenética, às vezes é um bocadinho extenuante, não é? Mas nós queremos sempre mais. Nós dizemos, pô, o ano vai ser melhor. Não vai. Não vai ser melhor. Vai ser sempre uma construção. E dessas coisas todas, há alguma assim que gostes mais? Gostas mais de dar aulas? Gostas mais de cantar para um público? Foi o que eu disse, estão de braços dados, não é? Que, não conseguiria fazer uma se não tivesse a fazer a outra, se calhar. Mas eu gosto muito do desenvolvimento de projetos, ou seja, eu gosto de dar aulas, mas não no sentido de estar numa sala de aula e ter que estar ali. Não, eu gosto de estar ali, mas a criar com eles, ou seja, a desenvolver alguma coisa, a desenvolver um projeto, a pensar na disciplina como algo artístico e não como algo dentro da sala de aula, que às vezes é o que cai um bocadinho, porque o ensino da música, o ensino especializado da música está a ter uma volta, está a crescer também e às vezes perdemos também essa vertente artística e não podemos, temos que alimentar. E a criatividade é algo que também se treina? Eu acho que temos que... A criatividade, isso é uma questão muito particular porque é o tema da minha tese, por acaso, do meu mestrado. Eu acho que a criatividade é algo que se vai experienciando e que se vai tirando o medo, ou seja, desconstruir a ideia de que existem barreiras e que nós temos que seguir aqueles padrões. Podem haver, podem não haver no processo criativo, mas não há erro. Não há certo nem errado. Vamos experimentar. O que é certo para mim pode não ser para ti, está tudo bem. E é isso que também tentas passar. Sim. Tentas passar. Sim. E estilos musicais? Sentes que o jazz é a tua praia? Gosto muito. E gosto muito do ligeiro também. Sim, apesar de ter tido formação clássica, eu acho que me identifico mais e acho que vocalmente também me identifico mais no jazz, no ligeiro, se bem que tenho um fascínio pelo clássico e continuo a cantar e continuo a fazer e não significa que deixe de lado, mas eu acho que lá está, cada um tem o seu percurso e a sua orgânica. E não quer dizer que por hoje estares mais ligada a essa área, um dia não sejas outra coisa. Não, de todo. E descreveram-te, vi na internet, como alguém que não consegue estar quieta, sempre com ideias e com projetos. Tu própria disseste há bocado que gostas dessa parte dos projetos. De que projetos é que tens mais orgulho? Assim, costumo dizer que o meu bebê é o Cor Encanto, porque fundou-se comigo, não é? Eram 12 no início, eram 10 e nós não sabemos muito bem, nós costumávamos brincar, não sabemos muito bem o que é que ia acontecer e passados 6 anos nós somos 40, já tem uma significância diferente, não é? E gosto e sinto que tenho muito orgulho no projeto que desenvolvemos todos. Que não sou, eu fui a mentora, mas se eu não tivesse as pessoas que tenho comigo, não seria possível. E o Tetracorde Ensemble, claro. E que ideias é que estão aí a fervilhar já para o futuro? Se é que podes dizer alguma coisa? Sim, eu acho que estou sempre a construir e às vezes sai-me assim uma ideia do nada, mas há alguns projetos que estão a começar a aparecer, noutras variantes mais de planeamento e de pensar e não sei até que ponto é que também não gosto dessa... Portanto, estou a explorar outras vertentes que não só a performance, não é? E o que é mais importante num projeto para ter a garantia que tu vais aceitar? Eu normalmente não digo que não. Eu acho que... O exemplo disso foi outra voz. Eu cheguei e o João Guimarães disse-me:
olha, tenho um projeto fixe para ti. E eu, outra voz está a precisar de um ensaiador. E eu não fazia ideia, não tinha qualquer background, eu sabia que existia, mas eu tinha acabado de chegar a Guimarães, não tinha estado cá na capital, estava na Hungria, portanto tinha algumas referências, mas não sabia muito bem o que era. E foi das melhores experiências que eu tenho tido nos últimos anos. Foi, aliás, o criar e a vontade de criar veio muito da Outra Voz, sem dúvida nenhuma. A Outra Voz, o projeto, eu acho que dei muito, mas eles também me deram muito. Sim. E para terminar, perguntava-te que mensagem de encorajamento, se é que lhe podemos chamar assim, é que gostavas de deixar às pessoas que só cantam no banho? Venham para o coro, claramente. Para o meu, para os... existem imensos coros em Guimarães, Orfeão de Guimarães, Orfeão da Coelima, Grupo Coral da Azurém, Grupo Coral de Ponte, existem imensos, existe a Outra Voz também. Se gostam de cantar, cada um tem a sua voz, não há estigma de todo, que eles costumam chegar ao coro e dizer, eu não canto, eu, ainda bem, é para isso que aqui estamos. Se fôssemos todos profissionais, tínhamos de estar todos a receber bem, portanto, não, venham cantar, não percam o medo, percam o medo, aliás, e venham cantar para qualquer sítio, seja no meu coro, seja no coro de qualquer outro colega. Obrigada. Obrigada eu.